Então, pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar um pouco sobre o método de endereçamento IP baseado nas classes, né, que é um método que já foi finalizado já há um bom tempo, ou seja, ele não está mais em vigor hoje na prática. No entanto, esse termo classe é muito comentado no mercado ainda, né, e ele é muito mencionado. É muito comum a gente ouvir falar, por exemplo, que esse endereço é um endereço de classe C, de classe B, de classe A. No entanto, esse método de endereçamento ele não está mais em vigor, né? Então a gente vai estudar um pouco esse método e observar os seus problemas para a partir daí a gente gerar motivação para o próximo método, né? O método que veio na sequência, que é o método baseado na máscara, para a gente entender como é que as redes estão atuando hoje, certo? Que hoje em dia o endereçamento IPv4 ele utiliza a máscara de subrede aí atrelada ao endereço IP, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos 5 classes, né? Esse método de endereçamento IP baseado nas classes tem 5 classes. A classe A, certo? A classe B, a classe C. De fato, essas 3 classes aqui são classes que são utilizadas para o endereçamento, certo? Isso é importante mencionar, para o endereçamento IP propriamente dito. Além dessas 3, nós temos a classe D, e a classe E. Certo, pessoal? Então vamos lá. Num primeiro momento, a gente vai se atrelar apenas a essas 3 classes aqui, classe A, B e C, certo? Primeira coisa, vamos colocar aqui do lado o formato do endereço IP, certo? Para a gente usar como guia nas explicações, né? O endereço IP ele tem esse formato, alguma coisa ponto, alguma coisa ponto, alguma coisa ponto, alguma coisa, sempre assim, certo? Então vamos lá, a gente vai direcionar o aprendizado desse método usando 3 perguntas, certo? Ao responder as 3 perguntas, a gente entende como é que esse método funciona. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? A primeira coisa é o seguinte: dado um endereço IP, a gente precisa responder isso, certo? Dado um endereço IP, a que classe ele pertence? Perceberam? Ao observar um endereço IP, ao ter acesso ao endereço IP, como é que eu consigo dizer a que classe ele pertence? Então, essa é a primeira coisa. Vou colocar aqui, certo? Vou pegar um apagador aqui. Então, dado um endereço IP, a que classe ele pertence? Precisamos responder isso. Certo? Ok? Então vamos lá. Ponto 2. Quantas redes cada classe disponibiliza? O que é isso, pessoal? Cada classe dessa define um perfil. O que é isso? Perfil atrelado a um tamanho. Então, cada classe dessa gera um perfil que, no final das contas, vai entregar uma quantidade X de redes, e essa quantidade X de redes vai ter uma quantidade Y de endereços IPs, certo? Ou seja, cada classe dessa define um perfil. Aqui você tem redes enormes, muito grandes. Aqui você tem redes grandes e aqui você tem redes pequenas. Classe A, rede muito grande. Classe B, rede grande. Classe C, rede pequena, certo? Então, a primeira coisa, quantas redes cada classe vai me disponibilizar? Hã? E depois, quantos IPs, certo? Cada
classe de cada rede vai ser disponível. Na verdade, é melhor escrever assim. Vamos repetir, certo? Quantos IPs de cada rede, certo? De cada rede, de cada classe. Por que isso? Porque a rede, ela está dentro do contexto da classe. Então, estou perguntando primeiro o seguinte: quantas redes cada classe vai me disponibilizar? E depois, quantos IPs cada rede dessa tem? Só que essa rede está atrelada ao contexto da classe, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente responder aquelas perguntas lá. Partindo da primeira, certo? Da primeira situação, ou seja, dado o endereço IP, a que classe ele pertence. Como é que a gente vai descobrir isso? Primeira coisa que a gente tem que saber é que, para responder aquela questão 1 lá, eu vou olhar só para o primeiro octeto. A gente sabe que o endereço IP ele tem 32 bits ao todo, não é assim? Que a gente estudou. Cada pedaço desse a gente chama de octeto, e ele tem 8 bits cada um. Só que, para responder aquela pergunta, eu só vou olhar para esse cara aqui. Eu vou olhar só para o primeiro octeto, certo? Então, vamos lá. Eu preciso responder, por exemplo, que classe esse endereço IP aqui pertence. Isso aqui é um endereço IP válido, certo? Que classe esse cara pertence? Classe A? Classe B? Classe C? Como é que eu respondo isso? Então, para responder essa questão, me interessa só isso aqui. Primeiro octeto, certo? E aí, para isso, a gente vai ter que definir uma regra. A gente vai ter que estabelecer uma regra para gerar um intervalo. Lembrem-se, cada octeto desse tem 8 bits, e eu tenho números que podem variar em decimal de 0 até 255. Então, eu preciso definir intervalos. Por exemplo, de 0 até tanto, classe A. Depois disso, classe B. E depois disso, classe C. Como é que eu estabeleço esse intervalo? Para categorizar os IPs em classes, né, nesses perfis. Primeira coisa, na classe A, ou seja, todo endereço de classe A, em decimal, o primeiro bit é sempre 0. Sempre. Ou seja, o primeiro bit do primeiro octeto na classe A é sempre 0. E se eu defino isso de forma taxativa, como é que vai ficar as variações? Eu vou ter sempre 0 mais 7 zeros, isso partindo do primeiro endereço IP, e 0 e o resto 1. Ou seja, eu estou saindo do mínimo para o máximo. Concordam comigo? Do mínimo para o máximo. Deixa eu colocar mais para cá. Então, primeiro bit 0, 7 zeros. Esse é o mínimo. Primeiro bit 0, 7 uns. Esse é o máximo. Quando eu transformar isso aqui em decimal, eu vou ter 0 e 127. Ou seja, qualquer endereço IP que começar, que no primeiro octeto eu tenha qualquer número dentro desse intervalo aqui, é classe A. Certo? Classe B, como é que seria? 1, 0. 1, 0. Ou seja, os dois primeiros bits serão sempre 1 e 0. Ok? Então, se eu faço isso, 1, 0, 6 zeros aqui, para completar os 8 bits. 1, 0, 6 uns aqui. Então, o que é que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter uma variação que vai de 192 até quanto? Até 223. Perfeito, gente? Aliás, desculpa. Eu vou ter uma variação aqui que vai de 128
até 191. Desculpa, eu já coloquei o endereço de classe C, aí, o intervalo da classe C. Certo? Então, esse intervalo aqui vai ser de 128 até 191. E na classe C? Na classe C, o bit vai ser sempre 1, 1 e 0, os 3 bits que não podem ser alterados, certo? Então, 1, 1, 0, 5 zeros, 1, 1, 0, 5 uns. Então, isso aqui vai gerar 192 até 223. Então, vamos lá, pessoal. Vamos citar aqui alguns exemplos. Esse endereço aqui, 192, 168, 10, 10, tão conhecido. Ele está em que intervalo? Intervalo de classe C. Ó. Esse endereço aqui, 11, 12, 13, 14. Isso aqui é um endereço que está aqui, ó, nesse intervalo, ou seja, um endereço de classe A. E esse outro aqui, ó, 172, 16, 20, 10. Isso aqui é um endereço de classe B, porque ele está nesse intervalo aqui. Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. E vamos responder essas duas outras perguntas aqui. Que é, quantas redes cada classe disponibiliza? Ou seja, quantas redes eu tenho aqui no contexto de classe A, quantas redes eu tenho no contexto de classe C e quantas redes eu tenho no contexto de classe B e de classe C, certo? Eu vou apagar isso aqui para eu poder escrever. Mas aí eu vou orientando vocês, certo? Primeira coisa, quantas redes a classe A disponibiliza? Então, para saber isso, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o endereço IP e definir qual é a parte de rede e qual é a parte de host. Então, vamos lá. Na classe A, isso aqui é rede, certo? Isso aqui é host. Lembra que eu falei que a classe A cria redes enormes, cria redes muito grandes. Então, você tem essa situação aqui. Na classe A, eu tenho um octeto só que faz referência à rede, e eu tenho 3 octetos que faz referência aos hosts. Ou seja, na classe A eu crio redes enormes, certo? Quantas redes eu crio na classe A? Então, eu vou fazer 2 elevado a n, né, que é a parte de redes, 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits que não variam. Aliás, a quantidade de bits que variam. Qual a quantidade de bits que variam no primeiro octeto aqui, ó? Já que a parte de rede é só o primeiro octeto. 7 bits variam, né? Porque o bit 0 ele não varia. Então vai ser 2 elevado a 7, certo? Isso aqui vai ser igual a 128. Ou seja, a classe A disponibiliza 128 endereços, certo? Desculpa, 128 redes, endereços de rede. É isso mesmo. A classe B. Na classe B, eu tenho 2 octetos para rede. Na classe B, eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu vou ter rede, host, host. Certo? Na parte de rede, eu tenho 2 bits que não variam e os demais variam. Então, qual a quantidade de bits que variam? 14, né? Já que eu tenho 8 aqui e 8 aqui. Então, é 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 14. N é a quantidade de bits que variam nos octetos da parte de rede, que são 2. Então, aqui vai ser quanto? 2 elevado a 14. 16.384. Certo, pessoal? Na classe C. Na classe C, eu vou ter 3 bits que não variam. 1, 1, 0. E os 5 aqui variam, certo? Só que na classe C, eu tenho esse octeto aqui para a rede, esse octeto aqui para a rede, esse octeto para a rede, e apenas esse octeto para os hosts aqui. Certo? Então, vai ser 2 elevado a n, onde n é 2 elevado a 24 menos 3. Né? Eu vou fazer assim diferente só para a gente... São mais octetos para a gente acompanhar. Então, tem 3 bits que não variam. Ao todo, eu tenho 24. Então, 2 elevado a 24 menos 3, 2 elevado a 21. Certo, pessoal? Isso aqui vai dar
2 milhões e alguma coisa, certo? Ou seja, a classe A me dá 128 redes, a classe B me dá 16.384 e a classe C me dá mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 100 mil. Então, eu tenho poucas redes com muitos hosts, né? Muitos e muitos hosts na classe A. Na classe B eu tenho muitas redes com muitos hosts, e na classe C eu tenho muitas e muitas redes, mas cada uma delas com poucos hosts. Vamos agora descobrir qual a quantidade de hosts que eu tenho para cada rede, certo? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou olhar para a classe, certo? No caso aqui, classe A, e vou ver quanto de espaço eu tenho de host na classe A. Então, lembra, a classe A tem esse primeiro octeto aqui para rede e os demais aqui para host. Então, aqui é host, 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 certo? Não confunda com essa linha aqui. Essa linha aqui faz referência à classe B, certo? Então, vamos lá. Na classe A, eu tenho 3 octetos para host. Então, vai ser 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits de host que eu tenho aqui. Quantos bits eu vou ter? 2 elevado a 24. Lembra, eu tenho que colocar o menos 2 aqui, na parte de host. O que é esse menos 2? Esse menos 2 faz referência ao endereço de rede, certo, pessoal? E faz referência ao endereço de broadcast. Desculpa. São endereços que não podem ser definidos em um dispositivo. Então, por isso, eles são tirados, né? Aqui, eu tenho 2 elevado a 4 IPs, mas vou ter 2 elevado a 24 menos 2 IPs válidos, certo? Isso aqui vai dar um número aproximadamente 16 milhões e alguma coisa aí, já quase próximo de 17 milhões. Ou seja, cada uma das 128 redes da classe A vai me dar quase 17 milhões de endereços IPs, né? 16 milhões e tralalá. Beleza, pessoal? Por isso que são redes enormes, né? Na classe B, eu vou ter 2 elevado a n, só que n faz referência, ó, a 2 octetos. Então, vai ser 2 elevado a 16 menos 2. Isso aqui vai dar quanto? 65.534, certo? Já com menos 2. E na classe C? Na classe C eu tenho apenas um octeto para parte de host. Então, vai ser 2 elevado a n, 2 elevado a 8, menos 2, 2 elevado a 256 menos 2, vai ser igual a 254 hosts. Beleza, pessoal? Então, qual é o problema clássico desse método de endereçamento IP? O problema clássico é que ele cria apenas 3 perfis endereçáveis, né? Por exemplo, se eu tenho uma rede que ela tem 258 IPs, ela tem essa necessidade aqui, eu não vou poder usar uma classe C, porque a classe C só me dá 254 válidos. Eu vou ter que usar essa classe B aqui. Só que a classe B, ela tem muito mais do que eu preciso. Então, eu tenho um problema sério de desperdício de IPs ali. Então, imagina só, eu tenho uma rede que tem 65.537 endereços IPs, por exemplo. Eu não vou conseguir usar a classe B, eu vou ter que partir para uma rede que me dá quase 17 milhões. Então, imagina o desperdício que eu vou ter. Certo, pessoal? Então, assim, é um método de endereçamento IP que naquela época foi concebido lá nos primórdios das redes, na criação disso tudo, né? Só que com o tempo, com o passar do tempo, foi observado que ele era inviável, principalmente se a gente observar o crescimento da internet hoje. Hoje a internet ela tem crescido, certo? E que se a gente estivesse usando esse método, provavelmente, com certeza, a gente não estaria usando a internet em casa, por exemplo. A internet ela estaria restrita a alguns ambientes, algumas corporações, alguns governos, algumas entidades militares, por exemplo, certo? Ou seja, é um método que, para o avanço da internet, ele foi concebido de forma equivocada, né? E aí surgiu a máscara, que vai ser o assunto da próxima videoaula. A máscara ela veio justamente para fazer um contraponto a isso. Na máscara, que tem uma estrutura assim, ó,
similar ao endereço IP, né? Eu tenho bits zeros e uns. Os uns representam a rede. Então, por exemplo, esses 3 octetos iniciais aqui faz referência à rede e o 0 faz referência aos hosts. Ou seja, essa máscara aqui ela tem o mesmo padrão da classe C. Então, isso daqui substitui a classe C. Só que na máscara eu posso ter variações aqui. Então, eu posso criar redes menores se eu quiser. Como? Se eu quiser criar redes menores, eu tiro os zeros e coloco uns. Por exemplo, se eu quiser criar uma rede com 4 IPs só, 2 IPs válidos, a minha máscara seria essa aqui, ó. (252). Certo? Por quê? Se eu transformar isso aqui para binário, esse último octeto aqui, eu vou ter um negócio assim, ó, uma sequência assim, ó, 6 uns e 2 zeros. 2 elevado a 2, sendo 2 a quantidade de zeros, igual a 4. Ou seja, eu tenho uma rede que me dá 4 IPs. Nesse método aqui, no método baseado nas classes, eu não tenho como fazer isso, porque ela me dá 3 perfis específicos de endereço, de endereçamento. E aqui não, aqui eu tenho a possibilidade de estar variando isso. Eu consigo chegar mais perto da necessidade da rede. Por isso que o modelo baseado nas classes é utilizado hoje, ainda hoje, quando se refere ao endereçamento IP versão 4. Certo? Nesse molde aqui. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer na próxima aula uma videoaula sobre a máscara para apresentar para vocês como que essa estrutura trouxe maior flexibilidade para esse contexto todo, certo? E como que a gente consegue trabalhar com a máscara junto ao endereço IP, né? Como a gente consegue fazer isso? Se vocês observarem, sempre que você vai configurar um endereço IP num dispositivo, o campo da máscara está presente para você também configurar. Então, qual a relação disso e como é que a gente faz o planejamento disso, certo? Pessoal, agradeço por vocês terem visto essa videoaula. Eu peço que vocês curtam esse canal, certo? Se inscrevam nele para ficar recebendo as notificações. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que eu falei aqui na aula de hoje, vocês podem fazer as perguntas aí embaixo mesmo, e eu responderei com todo prazer. Certo, pessoal? Então, valeu. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, um abraço.